O Hospital de Urgência de Teresina, que é o maior no atendimento de urgência do Piauí, desde dezembro de 2018 está adotando o projeto Linha, que foi implantado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e que tem como principal objetivo otimizar o atendimento dos pacientes, dar celeridade, diminuir a superlotação. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse modelo que está sendo adotado pelo Ministério da Saúde com o médico Gustavo Schutz, que é do Sírio-Libanês, está aqui no Piauí, dando essa consultoria, passando para a equipe técnica do Hospital de Urgência de Teresina esse formato de melhoria. Seria mais, doutor, bom dia, doutor Gustavo, bom dia. Um modelo de gestão para ser implantado, por exemplo, como foco para diminuir a superlotação dos hospitais? Na verdade, sim, porque se imaginar os pronto-socorros espalhados pelo país, principalmente hospitais públicos, são em geral, ou sofrem em geral com a superlotação, né? Então a ideia justamente desse projeto chama PROAD-SUS, né, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, em parceria com hospitais de excelência, nesse caso aqui de Teresina com o Hospital Sírio-Libanês. Ele utiliza ferramentas que vieram da indústria automobilística, né, que é o Lean, né? O Lean é um termo em inglês que, mal traduzindo, significa enxuto, né? Para que a gente possa ter, na verdade, uma passagem, um tempo de passagem do paciente pelo pronto-socorro que seja o menor tempo possível, né? Porque, obviamente, quando você procura um pronto-socorro, você não está lá para ficar indefinidamente ali dentro, né? Ele precisa de uma decisão e essa decisão a gente entende que só cabe uma resposta a dar, né? O paciente interna ou o paciente vai para casa. Inclusive o tempo de permanência dele ali no atendimento de urgência Sem pode dúvida. ser decisivo para o encaminhamento do estado de saúde dele. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, existem já estatísticas, trabalhos americanos mostrando que o paciente que permanece no pronto-socorro com a decisão de internar já, né, que já foi avaliado pelo médico, tem uma decisão de internar e só não efetivou a internação por falta de leito, 12 horas ou mais de 12 horas que esse paciente permaneça aguardando dentro do pronto-socorro, a mortalidade, de uma maneira geral, pode aumentar em até 2 vezes, né? É muita coisa, Então, né? esse é o grande desafio, quer dizer, não é uma questão simplesmente de melhorar o tempo por melhorar o tempo ou melhorar a estética do pronto-socorro, e sim melhorar os desfechos clínicos para que os pacientes tenham acesso a uma saúde de qualidade melhor. A gente não tem um tempo muito grande para explicar aqui, doutor Gustavo, mas seria muito importante se o senhor pudesse exemplificar que tipos de atitudes ou de ações de gestão podem ser implantadas através desse método para diminuir a superlotação. Isso tudo é uma coisa, ela não nasce do dia para a noite, né? Quer dizer, você tem que ter todo um mapeamento de processo que é feito. Isso já começou a ser feito aqui em Teresina no final do ano passado, né? E a gente consegue, através desses mapeamentos, acompanhar o fluxo de passagem do paciente dentro do pronto-socorro, identificar onde estão os gargalos, ou seja, onde estão os tempos de espera, e aí propor ações para que esses tempos de espera possam ser reduzidos, desde ajustar ambientes físicos, né, muitas vezes para a separação dos pacientes que estão aguardando exames daqueles que já fizeram exame, por exemplo, até situações que envolvem diretamente mexer direto na área de internação do hospital, quer seja nas enfermarias, quer seja na UTI, otimizando os processos de alta, né? Então, isso é uma questão importante. Eu vou dar 2 exemplos aqui para ser bem objetivo. Gestão de altas, por exemplo, ela envolve determinar que o hospital consiga dar ou efetivar suas altas até as 10 horas da manhã, por exemplo, e isso faz com que eu consiga ter uma previsão mais adequada de quantos pacientes sairão naquele dia. Isso favorece o trabalho, me parece uma coisa óbvia, né? E uma outra situação é estabelecer a cultura de se trabalhar com uma previsão de alta assim que o paciente interna. Então, quando o paciente interna, aos modos do que acontece no hotel, né? Quando você chega no hotel, faz o check-in e o check-out. Quando você faz o check-in, a primeira pergunta que te fazem no check-in é até que dia que você vai ficar, né? Essa também deveria ser a pergunta do hospital. É claro que é muito mais difícil a gente respondê-la, mas por isso que a gente chama isso de previsão. Se eu consigo trabalhar com uma previsão de alta e essas altas preferencialmente acontecerem antes das 10 horas da manhã, são 2 medidas relativamente simples de executar, mas difíceis de colocar na cultura do dia a dia, porque o hospital já trabalha de uma maneira. Eu não estou falando do Hospital de Urgência Teresina necessariamente, estou falando dos hospitais em geral no Brasil. E a hora que a gente consegue ter essas medidas e dizer que essa mudança tem impacto
tempo de passagem do paciente pelo hospital e esse tempo impactado para menos faz diferença na sua mortalidade, me parece que é um assunto que tem absolutamente todo sentido de ser discutido. Com certeza, essas novas rotinas, esses novos protocolos certamente serão seguidos depois de mapear, identificar quais são as principais ações e prioridades que devem ser colocadas para o HUT aqui de Teresina. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Schutz, que é médico do Hospital Sírio-Libanês, está em Teresina, para passar todas essas informações, é uma espécie de treinamento, né, para todas as equipes do HUT seguirem um rumo aí para os próximos anos ou meses. A ideia é até capacitá-los, na verdade, para que eles sejam disseminadores dessas boas práticas para outros hospitais, né? Quanto mais hospitais puderem ter acesso a essas ferramentas, melhor, o cidadão vai ter um atendimento melhor, com certeza absoluta. E o que a gente diz assim, não é só evitar a superlotação, porque às vezes ela é dependente de quantos pacientes chegam no pronto-socorro, né? Mas sim a capacidade de resposta do hospital frente a um excesso de demanda, né? Então o hospital tem que ter ações estruturadas para responder rapidamente ao excesso de demanda e devolvê-lo à rotina ou à normalidade num tempo curto, num período curto de tempo. Esse é o principal desafio. Grande desafio. Obrigada, doutor Gustavo, pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor.